Olá, meu nome é Cristina Aparecida Araújo de Assis, sou discente do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Ibatiba. Esse trabalho é apresentado na disciplina de tratamento de águas residuárias 1, ministrado pelos professores Juscelino Alves Henriques e Alisson Silva Freitas. Essa apresentação fala sobre traçados de rede de esgoto sanitário. O sistema de esgoto sanitário é definido como conjunto de instalações e obras destinadas a propiciar a coleta, afastamento, condicionamento e disposição final do esgoto sanitário de forma intermitente e sem risco para a saúde. A rede coletora de esgoto, integrante do sistema completo, é o conjunto constituído por ligações prediais, coletores e seus elementos acessórios. A NBR 9649 ratifica a definição afirmando que rede coletora de esgoto é o conjunto constituído por ligações prediais, coletores de esgoto e seus órgãos acessórios. No Brasil, a rede condutora adotada como padrão é chamada de Sistema Separador Absoluto, desde 1912, onde as canalizações para a coleta de esgoto e águas pluviais são distintas. Segundo o autor, o esgoto bruto, aquele sem qualquer tratamento, é considerado altamente poluente, apesar de sua concentração de contaminantes parecer pequena. 1 metro cúbico de esgoto, dentre 1 milhão de gramas totais, contém 500 gramas de substâncias poluidoras, capazes de produzirem sérios impactos ambientais se descartados sem serem tratados. A destinação final de qualquer efluente urbano é usualmente um corpo de água. Em razão deste lançamento, surge a possibilidade da geração de inconvenientes, como desprendimento de maus odores e o sabor estranho na água potável. A saúde pública pode ser afetada pela contaminação das águas de abastecimento dos balneários e todos os elementos envolvidos no meio. Deste fato, provém a finalidade do tratamento de despejos, que é manter os corpos hídricos livres de tais ameaças. Para a definição de traçado de uma rede coletora de esgoto, necessita-se, segundo o método, de planta topográfica em escala adequada, como por exemplo de 1:2000, indicando o arruamento, as curvas de nível, cotas de pontos característicos como cruzamento de ruas, talvez a eventuais redes existentes, cursos de água ou outros locais para destinação do esgoto coletado. Indica-se os trechos de coletores e sentidos de escoamento, adequando os mesmos ao traçado das ruas e às declividades naturais do terreno, distribuindo os órgãos acessórios de acordo com a necessidade. Quanto ao tipo de traçados a ser adotado, Allen, Sobrinho e Tissutia enumeram como possibilidades a serem adotados o traçado perpendicular em leque, radial ou distrital, exemplificados aqui na figura ao lado. O traçado perpendicular é caracterizado por diversos coletores troncos independentes, como o traçado aproximadamente perpendicular ao curso d'água. Há um interceptor marginal que recepciona estes coletores, levando os efluentes ao destino adequado. O traçado em leque é propício aos terrenos acidentados, como o encontrado na cidade de São Paulo. Nesse caso, os coletores troncos correm por um fundo de vale ou pela parte baixa das bacias, e nelas incidem coletores secundários, com traçados que lembram uma espinha de peixe ou leque. O traçado radial ou distrital é característico de cidades planas. A cidade é dividida. O traçado radial ou distrital é característico de cidades planas. A cidade é dividida em setores independentes e em cada um deles são criados pontos baixos, onde os esgotos são dirigidos. Deste ponto ocorre recálculos até o destino final, como por exemplo na cidade do Rio de Janeiro. Os traçados são influenciados pela disposição dos órgãos acessórios, pela topografia existente no terreno, pelas vias públicas e demais edificações.
em função do aproveitamento de canalizações existentes, quando houver, por interferência específica como localização de curso de água, além das exigências contidas em planos diretores. Os principais fatores que devem ser observados para a escolha de material a ser utilizado nas tubulações de esgoto são característica do esgoto, resistência à abrasão e ao ataque químico, resistência à carga externa, facilidade de transporte, disponibilidade de diâmetro necessário, custo de material, custo de assentamento, custo de transporte, métodos aplicados na construção e condições locais. O fundamento básico do saneamento de uma população é a coleta, o transporte das águas residuais do início até o fim de sua trajetória. A rede coletora trata-se de um conjunto de coletores que possuem condutos que recolhem e transportam as vazões, destinando o despejo. Enquanto os esgotos sanitários são compostos pela rede coletora, os emissários das unidades de tratamento. Porém, há uma determinada etimologia para designar cada elemento dos sistemas de esgoto. Por exemplo, a caixa de passagem, câmara subterrânea sem acesso, localizada em pontos singulares por necessidade construtiva e econômica do projeto. Coletor de esgoto, tubulação subterrânea da rede coletora, que recebe contribuição de esgotos em qualquer ponto ao longo de seu comprimento, também chamado coletor público. Coletor principal, coletor de esgoto de maior extensão dentro de uma mesma bacia. Coletor tronco, tubulação do sistema coletor, que recebe apenas as contribuições de outros coletores. Corpo receptor, curso ou massa de água, onde é lançado o efluente final do sistema de esgoto. Estação elevatória de esgoto, conjunto de equipamento em geral, dentro de uma edificação subterrânea destinada a promover o recalque das vazões do esgoto coletado a montante. Estação de tratamento de esgoto, unidade do sistema destinada a propiciar ao esgoto recolhimento de ser devolvido à natureza sem prejuízo. Posto de visita, câmara visitável destinada a permitir a inspeção e tratamento de manutenção preventiva ou corretiva nas canalizações. Rede coletora, conjunto de condutos e órgãos acessórios destinado a coletar e remoção dos despejos gerados nas edificações através dos coletores ou ramais prediais. Terminal de limpeza, dispositivo que permite introdução de equipamento de limpeza localizado na extremidade de montante dos coletores. Tubo de inspeção e limpeza, dispositivo não visitável que permite a inspeção externa do trecho e a introdução de equipamento de limpeza. Então, dentro de toda essa implantação dessa rede coletora, existem alguns problemas. Em rede de esgoto do sistema separador absoluto padronizado no país, o projeto inicial deve prever a contribuição indevida, oriunda de infiltrações. A influência dessas vazões parasitárias pode ser observada destacada sobre interceptores emissários, onde a folga do projeto é usualmente menor. Então, esse é um fator que já deve ser previsto anteriormente. Além disso, o sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário, particularmente os localizados em áreas de clima quente e de porte maior, apresentam um elevado potencial de formação de produtos geradores de odores ofensivos e corrosão dos condutos de esgoto, quando estes são confeccionados com cimento ou metais. Dentre eles, as substâncias responsáveis pela corrosão do sistema e pelo surgimento dos odores desagradáveis encontrados no esgoto sanitário são geralmente resultantes de decomposição anaeróbica de matérias orgânicas contendo enxofre e nitrogênio e pela redução de sulfetos e sulfatos. Estes elementos, se altamente concentrados, são tóxicos ao homem e apresentam risco aos operadores do sistema de esgoto. Para controle da emissão de odores e da corrosão, portanto, é previsto evitar a formação destes elementos, quando possível, ou ao menos amenizá-lo. Processos como a aeração dos pontos, aplicação de cloro ou peróxido de hidrogênio, adição de nitrato de sódio e limpeza periódica dos trechos de tubulação auxiliam na minimização dos problemas. Os coletores de esgoto funcionam com o escoamento livre, ou seja,
se processam em seções parciais de tubulação, fechadas e sob pressão atmosférica, apresentando, portanto, uma superfície livre de contato com as paredes da tubulação. O escoamento do esgoto é um cônduto, é admitido para efeito de cálculo em regime de permanente e uniforme. O esgoto sanitário, além de substâncias orgânicas e minerais dissolvidos, levam também substâncias coloidais e sólidos de maior dimensão em mistura, que podem formar depósitos nas paredes e no fundo dos côndutos, o que não é conveniente para o seu funcionamento hidráulico, ou seja, para o escoamento. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e aqui seguem as referências.